Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E uma pesquisa realizada pelo IBGE concluiu que o brasileiro come mal no que se refere à qualidade nutricional. Por isso, o Conselho Regional de Nutricionistas realiza um evento amanhã com profissionais e estudantes para debater a situação atual no país. E nós vamos falar sobre esse assunto também hoje aqui na mesa de debates. Recebemos, portanto, o Renato Nunes, professor da UFJF, professor de nutrição da UFJF, também a Elizabeth Chiari, ela que é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas. Obrigado pela presença dos dois aqui na nossa mesa de debates. Para começar com o professor Renato, eu falar um pouco também, a Elizabeth também está por dentro disso, né, sobre esse evento de amanhã, né, como que vai ser, no que consiste o evento de amanhã. Sim, na verdade, o evento está acontecendo em vários municípios de Minas e aqui em Juiz de Fora vai ser amanhã de 8h30 até meio-dia, mais ou menos. Nós vamos debater sobre rotulagem dos alimentos, sobre as legislações que existem e a fitoterapia, que são dois assuntos que estão extremamente em voga na nutrição e que a gente precisa do empoderamento dos nutricionistas em relação a isso. E, paralelamente, a gente vai debater também sobre esses dados do IBGE, que são muito preocupantes, né? A gente vê que a população está alimentando cada vez pior, apesar da informação massiva que ela recebe, né? Todos os meios de comunicação falam sobre nutrição, a gente tem nutricionistas diariamente conversando sobre isso, e a gente vê que a população ainda alimenta muito mal. Então, a gente precisa ponderar, né, sobre essa questão da promoção da saúde através da alimentação saudável. Eu acho que era o seguinte, nós deveríamos levar um pouco mais de informação. Por exemplo, se você pegar hoje em dia o número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, 2, 3, é uma coisa absurda. O que acontece no rótulo? Você pega lá sem açúcar, tá? Mas se você for ver outras coisas, por exemplo, a farinha, ela contém uma grande quantidade de açúcar. Então, muitas vezes você consegue reduzir alguns tipos de diabetes simplesmente mudando o seu sistema alimentar, sem precisar tomar glifage e outros remédios mais para esse tipo de controle. Então, eu acho que o rótulo, ele dá uma informação, mas ele não dá todo tipo de informação específica. E a gente vê a quantidade hoje de criança obesa é muito maior do que de criança magra. Por quê? Porque ainda se confunde boa alimentação com comer muito. Não é isso. Então, acho que se o Congresso conseguir esclarecer para a população, passar alguma coisa de entendimento realmente sobre a qualidade dos alimentos, eu não estou falando de quantidade, acho que vai ser uma coisa muito boa. Eu acho que concordo com isso, e a gente sabe que informação é poder. Eu acho que essa informação ela até existe, o problema é a qualidade dessa informação também, que a gente precisa rever isso, né? O processo de informação ele está muito ligado ao quanto de poder o indivíduo tem sobre a própria vida. Perfeito. Né? E se você pensar que o que você come faz com que você se torne o que você a nutrição é de extrema importância, não só para o indivíduo, mas para a população, em termos de saúde pública, né, de aumento ou diminuição da incidência de doenças crônicas. Eu digo que você é o que você come em todos os aspectos, não é só no aspecto alimentar. Você é o que você come em cultura, você é o que você come quando está com seus amigos. O tipo de informação se torna o próprio alimento. E esse aspecto pelo que ele falou aqui, a gente vem também atravessando uma fase muito difícil, porque, por exemplo, a criança chora, os pais não têm tempo, então, para a criança ficar quieta, por questão de tempo, dão qualquer tipo de alimento, que normalmente não é o alimento mais saudável, para que ela fique quieta. Isso vai criando um hábito alimentar na criança que vai se refletir na adolescência e na vida adulta, né? Sim, com certeza. E você já vê isso na primeira infância. Exatamente. Né? A mãe, o neném está chorando, a mãe está com fome, né? Ele não tá com frio, ele não com tá dor. com colo. Não, ele está com fome, vamos dar uma madeira para ele. Então já começa desde aí. Aí eu passo para a fase escolar, onde a gente também põe uma lancheira, às vezes não adequada para aquela situação da escola. Meu filho não gosta, ele não vai consumir, mas você não incentiva isso na escola. Aí eu passo para uma fase adolescente, onde o aluno já não está acostumado a comer bem, então vai cada vez piorar, né? Vai atrás de refrigerantes, de frituras, de bala, de chocolate, e aí você vai criando uma cascata alimentar péssima para a saúde dessa pessoa. Isso se reflete na fase adulta também. Por quê? A criança sentiu dor. Qualquer desconforto que ela tem, ela é recompensada com um alimento. Então a pessoa cresce, eu já vi várias pessoas adultas mesmo, eu preciso comer isso, eu mereço isso. Espera aí, entendeu? Você está fazendo uma dieta, você
está insatisfeito com alguma coisa, você engordou, não, então agora eu vou comer. Então, o alimento, ele entrou como compensação, é bem tipo animal mesmo. E uma coisa que a gente precisava informar e quebrar um pouco isso daí. Se você parar para pensar, assim, do terceiro ao quinto mês, o que a mãe come, você tem 70% de chance de ser o que a criança mais vai gostar de comer para o resto da vida. Com certeza. Então, o que o seu avô comeu, o que sua avó comeu, já interfere em todas as doenças que você vai ter ou na sua qualidade de vida. Então, você tem que ter toda uma genética influenciada pela alimentação. E aí você pensa assim, a criança, como é que ela é treinada, né? A gente tem que vacinar o menino. Se você não chorar, depois da vacina eu te dou um sorvete. Né? Aí o menino cai. Não chora não que eu te dou uma bala. Isso. Aí você vira adulto, você cai, você se machuca. O que você vai fazer? Você vai comer. Porque foi isso que te ensinaram a vida inteira. Né? E aí vem a questão importante dos rótulos, né? Porque assim, eu virar para você, tem um corante HP57. O que significa isso para o leigo? Qual é a complexidade disso? Né? Ele não sabe o que é princípio ativo, essa é a verdade. Então deveria ser bem especificado numa linguagem popular. Sim. Que as pessoas conseguissem entender exatamente o que é. Se a gente for falar de lipídios e outras coisas mais, eles não vão saber o que é. Né? E também hoje em dia eu brinco com o seguinte, quando as pessoas chegam para mim, Magaldi, isso é bom para comer, eu falo, vem cá, seu avô e sua avó entenderiam isso como alimento? Se eles entenderem como alimento, Por exemplo, hoje em dia a gente fala da gordura de coco que se usava e hoje em dia a gente sabe que faz um bem danado, ao contrário de muitas teses de margarina e outras coisas mais. Sim. Então, eu acho que essas mudanças que nós estamos tendo, o próprio mito do ovo, que é para mim um alimento, depois do leite materno, o melhor alimento que tem tudo para a vida ali, eu acho que essas informações deveriam ser levadas mais claramente à população, não só ficar no meio acadêmico. É verdade, a gente tem que falar numa linguagem mais fácil, né, de modo que atinja todo mundo. E esse é o objetivo mesmo, a gente está capacitando os nutricionistas, esse profissional da nutrição, para falar no linguajar legal, onde todo mundo entenda o que você está querendo passar para o outro, onde ele possa ter escolhas inteligentes na hora de se alimentar, porque é muito mais fácil você comer um salgado frito, né, um pastel, como tem muito aqui em Juiz de Fora que eu percebi, né, eu estou no centro ali, é muita lanchonete com pastel frito e caldo de cana. Claro que é muito mais fácil, é mais barato financeiramente, né, mas e para a saúde? E a longo prazo? Quem aqui se imaginou já com 85 anos? É só uma que saúde, né? É só uma percepção minha ou vocês historicamente visualizam que há uma regressão nos hábitos alimentares? De um tempo para cá a gente tem se alimentado pior, né, de uma forma geral. A transição epidemiológica mostra isso, né? A gente passou de desnutridos para obesos. E isso vem de uma construção histórica mesmo. Hoje você tem 10 empresas que dominam toda a produção de alimento no mundo. Então as pessoas falam, eu posso comer o que eu quiser. Não, você não pode. Você está atrelado ao marketing dessas empresas. E as pessoas, comer orgânico é muito caro, é difícil. Tá. Você pensa assim, orgânico é caro, mas por que o outro é tão barato? Por que chega a ser tão barato? Então, porque a qualidade também está questionada. Deixa eu ir. Existe uma coisa também complicada. O solo, hoje em dia, ele não é mais o solo que a gente tinha. Se a gente pegar o solo antigamente, a gente pegava uma batata, um exemplo, ela tinha lá 14, 15 minerais. Hoje em dia você vai encontrar uma qualidade pouca de mineral e mais agrotóxico e fertilizante. Sim. Então, coisas que mudam o nosso metabolismo e a própria estrutura daquele alimento. Né? Então, eu brinco que a gente fica entre o inseto e o inseticida. O que é que a gente vai fazer? Cabe a vocês nos ensinar disso daí. E sobre isso que o professor Renato acabou de mencionar, né, sobre hoje em dia, você acredita que também isso tem a associação com a rotina das pessoas, né, a rotina cada vez mais acelerada, acaba influenciando também na alimentação? Para entender esse processo, eu acabei fazendo uma especialização em desenvolvimento humano, porque assim, eu queria entender por que as pessoas sabem o que tem que comer, todo mundo sabe o que tem que comer, né, e por que elas não conseguem. Você sempre protela aquilo que você precisa fazer, né? Isso é comum hoje em dia. E as pessoas sempre têm, eu não posso preparar a minha comida porque eu não tenho tempo, né? Mas tem tempo de ficar no WhatsApp, tem tempo de ficar no Facebook. Existe também uma construção de marketing em cima disso, desvalorizando tudo que é feminino. Então, cozinhar é um ato feminino, mas se eu ou você vamos para o fogão cozinhar para as nossas respectivas parceiras, todas as outras parceiras ficam com inveja, nós somos excelentes partidos. Né? Então, o problema não é cozinhar,
O problema é quem cozinha? Então, pera lá. Então, existe uma desvalorização de tudo que teoricamente é doméstico, porque o doméstico é feminino. E aí, com isso, as empresas lucram também muito com isso. Porque se eu viro para você, não, para quê? Olha só, vamos facilitar a sua vida. Tá, vai facilitar a sua vida hoje, porque amanhã você vai adoecer. E aí, mudar essa estrutura não é só o indivíduo ter acesso ao conhecimento, porque ele sabe que tem que comer, mas por que ele não consegue? Porque existe todo um processo em volta disso que favorece para que ele coma fora de casa, e por isso também, né, vai dar lucro para outros setores do mercado que são importantes, a gente tem que ter lucro. Agora, esse mesmo indivíduo ele tem que brigar para que ele tenha qualidade no que ele está comendo. Então, acho que esse é o grande trabalho do nutricionista. Você pode comer fora de casa, isso não tem nenhum problema. Você pode comer doce, você pode comer uma batata frita, tá? Mas qual é a frequência com que você come isso? Como que você está consumindo isso? De onde é a origem desses alimentos que você consome? E isso determina muito mais. E a pessoa entender também as fases do dia. Por exemplo, eu tenho metabolismo lento. Sim. Se eu for numa churrascaria de dia, eu vou comer minha batata, que eu gosto, eu vou comer banana, que eu adoro, e as outras coisas também. Se eu for à noite, eu vou tentar consumir menos carboidrato e um pouco mais de proteína, tendo ainda um tempo suficiente para que esse processo digestivo aconteça. Outra coisa que eu acho também é que o hábito alimentar ele está acelerado. Não dá tempo do estômago informar ao cérebro que ele comeu. Então as pessoas engolem a comida, né? Eu falo que o chocolate, quer comer chocolate? Come, mas a gente só sente gosto na língua. A partir do momento que você mastiga e engole, você não sente mais. Como aquele gostoso, a pessoa coloca outro pedaço e quando vê, ela é uma barra de chocolate. Entendeu? Nós vamos para um rápido intervalo. Esse nosso assunto vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o professor de nutrição da UFJF, Renato Nunes, e também com a Elizabeth Chiari, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas. Amanhã vai ocorrer um evento na cidade. Queria agora que vocês passassem as informações do evento, né? Onde que vai ser, quando, a programação também. O evento foi realizado pelo Conselho, né, que tem feito um papel fantástico. Inclusive, a gente vai abrir uma delegacia aqui, e é no antigo Museu do Crédito Real, entre a Alfred e a Getúlio Vargas. Obrigado. Né, começa às 8h30 e vai até meio-dia. Uhum. E qual a programação específica assim, do evento? Sim, nós vamos ter 2 palestrantes. Um veio de São Paulo, que é a André, e vai falar sobre rotulagem dos alimentos. Então, vai esclarecer o nutricionista e os presentes lá sobre a questão da rotulagem, como ler, como interpretar, o que a legislação cobra, o que deve conter, tá? Dos alimentos. E nós vamos falar sobre fitoterapia também, que é um assunto que está muito em voga para o nutricionista. As pessoas estão procurando cada vez mais entender sobre chás, sobre ervas, sobre plantas, e é um material de trabalho do nutricionista, né? A gente precisa saber trabalhar com a fitoterapia aliada à alimentação saudável. E está aberto a outros profissionais também, por exemplo, professores, né? Porque eu vejo que a gente precisa se envolver numa campanha escolar, a gente sabe a ascendência que as escolas têm sobre os alunos, né? Então, está aberto também esse público, é pago? Não, é um evento gratuito. As inscrições são 100 inscrições, que o local é pequeno. Infelizmente, ou felizmente, a gente já conseguiu o número total. Mas a gente convida, quem quiser ir, pode participar conosco, a gente dá um jeito de sentar junto, porque eu acho que é o importante momento de discussão desses assuntos e que não deve ficar só para a nossa classe, né? A gente precisa capacitar. Quanto mais pessoas souberem sobre o assunto e a gente poder compartilhar conhecimento é o ideal. Então, está aberto, sim, pode me procurar lá, procurar o professor Renato, que a gente vai estar à disposição. Eu gostei muito, eu sou fitoterapeuta, então eu gostei muito da inclusão da fitoterapia como alimentação. Sim. E se a gente conseguir fazer uma coisa legal, eles vão entender que, inclusive, é o tipo de coisa que ela pode ter uma ação preventiva, né, assim como curativa também. Sim. Tá? Em muitos aspectos aí. Então, parabéns para vocês aí. Eu vejo que nós estamos vivendo uma fase, como dizem alguns sociólogos, né? A gente vive uma sociedade de controle e uma sociedade também onde há uma síndrome da urgência. Então, eu quero tudo a curto prazo, eu não me preocupo com o desenvolvimento, o processo, eu quero, né, o resultado momentâneo agora. E a gente está falando de criança, de desenvolvimento, né, de cuidado. Então,
eu vejo assim como é importante também. A alimentação também significa, eu entendo, cuidado, também significa amor. Né? Eu pensar no melhor para o meu filho em termos desse desenvolvimento. Porque o psíquico também entra pela questão física, funcional, né? Então, seria interessante que pais também participassem, que a gente conseguisse aí campanhas publicitárias, né? O envolvimento maior do poder público nessas questões que são formativas. Você tocou num mesmo. ponto importante para a gente também, porque esses eventos que estão acontecendo, eles vão culminar numa audiência pública no dia 2 de setembro, na Assembleia de Belo Horizonte. A gente vai estar com deputado estadual e federal, onde a gente vai estar levando propostas para a saúde pública, nutricional. Nós vamos estar discutindo esses dados do IBGE, que são extremamente alarmantes para a gente, e como que a saúde pública pode auxiliar nessa promoção, prevenção e tratamento nutricional, porque a gente sabe que o nutricionista ele atua nessas 3 áreas e ele é de extrema importância e que a gente ainda é muito carente em questões de legislações, né? A gente precisa, tem a lei que exige o nutricionista nas escolas estaduais, mas ela não é cumprida na sua totalidade. A gente tem um número muito insuficiente de nutricionistas para atender toda a comunidade escolar, né? A gente precisa ter nutricionistas na saúde, a gente não tem número suficiente. Eu não consigo visualizar uma pessoa que vai no SUS e precisa de um atendimento nutricional que é atendido prontamente. Ele demora anos na fila para ser atendido, e quando é, ainda é em grupo, não é individual, e a gente reza e preza com que a nutrição seja individualizada, né? Então, assim, a gente precisa melhorar e fortalecer a questão nutricional, e não depende só dos nutricionistas ou só do conselho, a gente precisa da população junta. Por isso que a gente está indo para essa audiência, juntando o máximo número de pessoas possíveis para a gente fortalecer essa questão nutricional. Uma coisa que é importante é o seguinte, é as pessoas entenderem também, por exemplo, a erva. Por exemplo, se você está com um problema de estômago, você toma um chá de espinheira Santos Eduardo, fantástico, se você não estiver grávida. Não é porque os produtos são naturais que eles são inócuos, não existe isso. A própria uma canela, pessoa que tem né? pressão alta, ninguém vive sem sal. Mas você vai dar sal para uma pessoa que tem pressão alta, você vai prejudicar ela. O açúcar é super importante dentro do organismo, né? Os carboidratos. Mas se essa pessoa for diabética, você também não pode dar. Então é importante a gente colocar também, não é porque é natural que não faz mal. Sim. Eu brinco que as substâncias mais letais são naturais. Aí a gente tem a cocaína, tem a heroína, tem o ópio, tem outras coisas mais. Então, essa conscientização, quer usar, mas saiba usar corretamente. Eu percebo que às vezes, né, que as pessoas dizem, estou comendo porque eu estou nervoso. Né? Como você modificar né, esse comportamento? Como é que você pode atuar com você mesmo, né? Nesse sentido de, vou me acalmar e não preciso comer tanto dessa forma. Você tem alguns mecanismos, né, que o próprio nutricionista age, e aí, nesse sentido, é importante também ter uma parceria com a psicologia. Hoje você tem, né, um trabalho interessante de cognitivo comportamental, que, por exemplo, em indivíduos que têm compulsão alimentar, ele chega a atuar com 70% de eficiência sobre o indivíduo. Né? A nutrição ela é complexa, você treina o comer e aí você substitui muitas vezes as emoções pela comida. Grande parte dos nossos problemas a gente acaba levando para a alimentação. Né? Então, assim, você tem alguns gatilhos e é importante que você perceba esses gatilhos. E aí, a partir daí, você vai estabelecendo condutas com o indivíduo, com o paciente, para que ele possa entender até o porquê de fazer isso. Que é a velha história, eu como porque, para compensar, eu mereço. Você merece muito mais do que um prato de merece uma para falar a verdade. Professor Renato, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a sua experiência também na UFJF, né? Como que é essa formação do futuro nutricionista, futuro profissional da nutrição, aborda esses pontos? Nós somos um curso novo, né? Nós temos 7 anos de formação, né? Nós já temos 3 turmas formadas. Em 7 anos, o curso da UFJF é considerado o 3º melhor curso de Minas Gerais e o 13º no país, acho que em 380 cursos. É uma equipe nova, de poucos professores, mas a gente fala que talvez o nosso sucesso seja a qualidade dos nossos alunos, a paixão que eles têm pelo curso e a paixão dos professores. Né? Ser nutricionista é muito difícil. Talvez eu acho que é uma das profissões mais características, né, da dificuldade que a gente encontra. É uma profissão nova, não é muito reconhecida ainda,
mas as pessoas começam a ter a importância disso e todo mundo sabe um pouquinho de nutrição. Mas a formação ela é voltada exatamente para isso, para o mercado de trabalho. O que o nutricionista hoje precisa ter de conhecimento para atender esse público? Então, por exemplo, esse semestre a gente introduziu uma disciplina chamada nutrigenômica no curso, que é o que a genética do indivíduo influencia no que ele come e o que ele come influencia na genética do indivíduo. Então, o que nós estamos comendo hoje vai alterar até a sua 5ª geração. Filhos, netos, bisnetos. Então, se isso acontece e com essa forma tão importante, o indivíduo tem que ter noção disso. Um exemplo clássico disso, por exemplo, seria assim, o uso de ômega 3, que todo mundo acha fantástico usar. 70% dos indivíduos obesos têm uma alteração na genética, que se ele consumir ômega 3, ele piora o HDL. Então, ele piora o risco cardiovascular. E isso é prescrito de forma indiscriminada. Então, na formação, aqui em Juiz de Fora, a gente tenta abordar todos os aspectos. O social, o aspecto econômico, o aspecto cultural da comida. A gente tem uma disciplina chamada Desenvolvimento e Cultura, na alimentação. A questão econômica, que é muito importante para o indivíduo. E toda a parte técnica e tecnológica da nutrição. Então, é um curso interessante. Você colocou a questão econômica. É um tabu ou ainda você alimentar dessa maneira é mais caro do que... porque as pessoas não pensam isso, não, eu não vou fazer esse padrão porque é mais caro, ter essa quantidade de coisas saudáveis, é realmente um tabu ou ainda existe isso? Você tem que pensar em 2 aspectos, é tabu, tá? Comer bem não sai caro. E principalmente sai mais barato a longo prazo. Um medicamento é sempre mais caro do que uma boa refeição. Dizemos que o custo-benefício... mas é mais barato comer saudável. Professor Renato, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Agradecendo também a presença da Elizabeth aqui conosco. Aproveitar também para agradecer a presença da doutora Cristina, do doutor Israel, que estiveram também conosco, nossos debatedores, Francisco Magaldi, professor José Jamil Adum, muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. A reprise do programa de hoje você assiste às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, um ótimo final de semana e até segunda.